Olá, eu sou o Capitão Conrado do Exército Brasileiro e estou aqui para apresentar o trabalho que foi submetido ao Simpósio de Aplicações Operacionais em Áreas de Defesa, intitulado Simulação Computacional da Queima de um Grão Base Bleed, polibutadieno líquido hidroxilado e perclorato de amônio, empregado em munição de artilharia moderna. O objetivo desse trabalho é contribuir para o entendimento do mecanismo de combustão desse tipo de grão propelente, por meio de simulações computacionais envolvendo cinética química numa estrutura de chama pré-misturada com o auxílio do software Kenkin. Bom, eu gostaria de iniciar essa apresentação falando da tecnologia Base Bleed. A tecnologia Base Bleed é uma tecnologia que, diferentemente das empregadas em outras munições assistidas, como a munição assistida por foguetes, por exemplo, não gera um aumento do alcance do projétil através de um impulso adicional em voo, mas sim ao diminuir a perda energética devido ao arrasto que a munição sofre ao deslocar-se na atmosfera. Mais especificamente, a tecnologia Base Bleed tem a finalidade de diminuir o arrasto de base provocado pelo descolamento da camada limite na região posterior da munição. Esse descolamento gera uma zona de subpressão provocada pela recirculação do ar atmosférico na base do projétil. Simplificadamente, a unidade Base Bleed atua ao injetar gases quentes subsônicos, provenientes da combustão do grão propelente Base Bleed nessa região, diminuindo o gradiente de pressão entre a ogiva e a base da munição, e, por consequência, o arrasto de base. O grão propelente Base Bleed é um grão propelente sólido composto constituído por um combustível ou ligante, binder, uma matriz ou base polimérica que aglutina as partículas energéticas responsáveis pelas propriedades físicas e mecânicas do grão, e um oxidante sólido que atua como uma carga sólida dispersa na matriz. O grão propelente Base Bleed mais comumente utilizado em projéteis de artilharia é tradicionalmente composto por uma mistura de perclorato de amônio e polibutadieno líquido hidroxilado, com a possibilidade de adição de outros ingredientes, com o objetivo de aumentar a qualidade balística do grão. O polibutadieno líquido hidroxilado, PBLH ou HPPB em inglês, é um pré-polímero de cadeia longa e alta massa molecular, quimicamente nativo, e forma matrizes poliméricas regularmente distribuídas por meio de reações de reticulação, amplamente usado em formulações de propelentes sólidos compósitos modernos, sendo considerado o melhor aglutinante para a obtenção de alto desempenho de combustão, com propriedades mecânicas especialmente adequadas. Já o perclorato de amônio, AP em inglês, é o oxidante inorgânico mais amplamente utilizado em formulações de propelentes sólidos compósitos. Trata-se de um sólido branco cristalino, de estrutura ortorrômbica à temperatura ambiente, cuja transição da fase cristalina para a estrutura cúbica ocorre quando atinge uma temperatura de cerca de 513 Kelvin, mudança essa que pode afetar o processo de decomposição. É um oxidante que apresenta a fração de massa de oxigênio igual a 0,545, é relativamente estável em termos de sensibilidade a choques mecânicos, tem alto teor de oxigênio, compatibilidade com ligantes poliméricos, baixo calor de formação, estabilidade térmica, segurança de manuseio, longa vida de armazenamento e disponibilidade, tendo quase todas as qualidades para se caracterizar como um oxidante universal nessas formulações. Além disso, o AP é empregado nessas formulações há várias décadas, pelo histórico de resultados que o habilita a ser considerado o melhor oxidante para esse tipo de aplicação. Metodologia: modelagem do escoamento. Muitos queimadores utilizados em sistemas complexos reais, como motores a combustão interna e propelentes instalados nas câmaras de combustão de motores foguetes, assim como no caso da unidade Base Bleed, dependem da propagação de chamas pré-misturadas e estabilizadas pelo queimador. Nesse trabalho, foram empregados métodos implícitos de diferenças finitas e uma combinação de métodos dependentes do tempo e de estado estacionário, a fim de resolver o conjunto de equações governantes que descrevem a dinâmica da chama. Ademais, diante do desconhecimento de um perfil de temperatura, normalmente obtido experimentalmente, admitiu-se que as perdas de calor eram desprezíveis e que o perfil de temperatura foi obtido através da resolução da equação da conservação de energia nas várias fases da queima. Assumiu-se ainda que o escoamento é unidimensional, com condições uniformes de entrada,
propagação constante e isobárica, sendo as demais equações de conservação governantes dos problemas as equações apresentadas a seguir: a equação de vazão mássica, a equação de conservação de energia, a equação de conservação de massa e a lei dos gases ideais. Foi considerado ainda que cada reação ocorre segundo a lei de ação das massas e de acordo com a constante de velocidade de cada reação direta, dada pela equação de Arrhenius. Além das taxas de reação química descritas pela equação de Arrhenius, as propriedades de transporte das espécies, condutividades térmicas e coeficientes de difusão, foram considerados com o uso dos potenciais de Stockmayer, dados pela referência apresentada no canto inferior desse slide. Condições de contorno. Para o modelo proposto, assumiu-se que a vazão mássica é uma constante conhecida, que a temperatura e o fluxo de frações mássicas são especificados na fronteira fria e que os gradientes de dissipação são impostos na fronteira quente. Dessa forma, a temperatura e o fluxo de frações mássicas foram especificados pela solução das equações apresentadas. Resultados. Os resultados de simulação computacional foram gerados ao se empregar o software denominado ANSYS Kenkin Pro, que possui em sua estrutura diversos modelos de reatores de combustão, que englobam todos os fatores cinéticos e termodinâmicos, além de fatores e fenômenos de transporte contidos em suas bases de dados. Mais especificamente, utilizou-se o módulo Premix, que é capaz de simular um queimador estabilizado por chamas pré-misturadas. Esse módulo discretiza o conjunto de equações governantes do escoamento por aproximações por diferenças finitas, em uma malha computacional não uniforme. Além disso, o código implementado no software adota uma malha inicial grosseira, que é incrementada com a adição de novos pontos em regiões onde a solução inicial ou seus gradientes mudam rapidamente. Em seguida, uma solução para essa nova malha é obtida através da interpolação da solução inicial, iteração essa que ocorre até que nenhum novo ponto seja necessário ser acrescido à malha anterior, de acordo com os critérios de convergência estabelecidos. Para o problema simulado, a solução convergiu ao ser empregada uma malha unidimensional com 399 pontos. Chemistry Sets. Da referência indicada no slide, foram extraídos os dados necessários para a compilação do arquivo de cinética da fase gasosa, o arquivo de dados termodinâmicos e o arquivo de dados de transporte de fase gasosa, que compuseram o conjunto de dados químicos, ou Chemistry Set, que forneceu ao software, respectivamente, as informações acerca dos coeficientes da equação de Arrhenius, dos coeficientes de difusão e condutividade térmicas e dos coeficientes polinomiais das capacidades caloríficas específicas à pressão constante de cada espécie. O mecanismo cinético utilizado, também extraído da referência anterior, é um mecanismo de cinética química de taxa finita e fase gasosa, desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa do Exército Americano para representar a química de combustão associada à deflagração de propelentes compostos GAP e HTPB, reduzido originalmente a partir de outro mecanismo, com 2.627 reações alimentares e 637 espécies. Parâmetros iniciais. Como parâmetros iniciais necessários à simulação, escolheu-se o valor constante de pressão de 1,05 atmosfera, encontrado no interior de uma unidade Base de experimentos realizados em teste estático, sob condições ambientes pelo pesquisador citado na primeira referência. A temperatura inicial da superfície de queima do não propelente foi definida em 1200 Kelvin, como no trabalho da segunda referência. Por fim, definiram-se as quantidades de espécies reagentes nas proporções em massa de 70% de perclorato de amônio com 30% de R45N, que na verdade é um hidrocarboneto considerado como subproduto da pirólise do binder HTPB, com a mesma proporção de butadieno, cis, trans e vinil. Concentrações molares. A tabela seguinte apresenta as principais espécies presentes na chama pré-misturada após o regime permanente ter sido alcançado. Foram consideradas apenas as espécies que apresentaram uma concentração molar representativa, sendo as demais espécies assumidas como intermediárias do processo de combustão, pois, mesmo quando somadas, representavam cerca de 1% da estrutura da chama. Ainda de extrema relevância e interesse, o levantamento do perfil de temperatura da chama,
que indica um rápido aumento nos valores de temperatura da chama nas regiões próximas à superfície de queima do propelente. Valores esses que tendem a um comportamento assintótico conforme essa distância aumenta, atingindo um valor máximo de aproximadamente 2.650 Kelvin. Essa característica é justificada pelo fato de que as principais reações acontecem nessa região, com alta liberação de energia na forma de calor, indicando uma grande quantidade de reações exotérmicas. Conclusão: os resultados apresentados no trabalho descrevem a estrutura da chama laminar pré-misturada estabilizada pelo queimador por uma mistura inicial de 30% de perclorato de amônio e 70% de PBLH em massa, ao definir as espécies químicas geradas e consumidas em diferentes distâncias da superfície de queima, bem como a variação da temperatura no domínio fluido computacional. Além disso, os resultados apresentados assemelham-se aos disponíveis na literatura, em particular o perfil de temperatura da chama pré-misturada apresentado no trabalho da referência desse slide. Bom, dessa forma, eu encerro a apresentação desse artigo, agradecendo a atenção e interesse no trabalho desenvolvido, colocando-me à disposição através do endereço de e-mail na tela para eventuais dúvidas,